Você sente, ou alguma vez já sentiu, que tudo parece estar dando errado e desmoronando na sua vida? Como se não houvesse saída. Hoje, vamos explorar como a história de José prova que Deus pode transformar até os momentos mais sombrios em vitória. Prepare-se para uma mensagem que pode mudar sua forma de enfrentar o sofrimento. José era um jovem com um coração puro e sonhos grandiosos. Filho de Jacó, um dos patriarcas do povo de Deus, ele era o penúltimo de 12 irmãos e o favorito de seu pai. Jacó não escondia esse favoritismo, presenteando José com uma túnica especial, ricamente colorida, um presente que simbolizava amor e destaque. Mas essa demonstração pública de afeto também plantou sementes de inveja no coração de seus irmãos. José não era apenas amado por seu pai, ele também tinha um dom especial, a habilidade de interpretar sonhos. Certo dia, José compartilhou com seus irmãos 2 sonhos que lhe foram dados por Deus. No primeiro, ele via feixes de trigo no campo, e os feixes de seus irmãos se inclinavam perante o dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Essas visões simbolizavam seu futuro como líder, mas para os irmãos, soava como arrogância. A raiva deles cresceu a cada dia, alimentada pela visão da túnica e pela lembrança dos sonhos de José. Certo dia, quando José foi enviado por Jacó para verificar o bem-estar dos irmãos no campo, eles viram uma oportunidade. De longe, avistaram José se aproximando, sua túnica vibrante brilhando ao sol, e tramaram um plano terrível, livrar-se dele de uma vez por todas. Enquanto José caminhava despreocupadamente, sua mente talvez estivesse cheia de sonhos e esperanças. Mas ao chegar, ele foi agarrado e jogado em um poço vazio, um lugar frio e escuro, sem saída. Imagine o medo e a confusão que tomaram conta de seu coração naquele momento. Ele, que confiava tanto em Deus, agora estava completamente sozinho e à mercê de seus próprios irmãos. A intenção inicial era deixá-lo ali para morrer, mas, movidos por ganância, decidiram vendê-lo como escravo a mercadores ismaelitas que passavam. José foi retirado do poço, provavelmente acreditando que seria libertado, apenas para ser entregue a estranhos. Esses mercadores o levaram ao Egito, um país estrangeiro, com uma língua e cultura completamente diferentes. Enquanto isso, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de um animal e a levaram a Jacó, alegando que ele havia sido atacado por uma fera selvagem. Jacó, devastado, chorou amargamente a perda de seu filho amado, sem imaginar que sua história estava apenas começando. No caminho para o Egito, José podia ter se sentido abandonado por Deus, mas ele escolheu confiar. Mesmo em meio à traição e ao sofrimento, José acreditava que Deus tinha um plano maior para sua vida. Ele não sabia como ou quando, mas sabia que Deus estava com ele. Assim como José, muitas vezes enfrentamos situações em que tudo parece estar contra nós. Podemos nos sentir traídos, sozinhos, ou mesmo esquecidos. Mas Deus nunca nos abandona. O poço que parece nosso fim pode ser apenas o começo de algo muito maior. O desafio é confiar no propósito de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. E, enquanto José caminhava para o Egito, ele não fazia ideia de que sua jornada estava apenas começando, e que Deus tinha reservado para ele um destino que mudaria não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. A viagem para o Egito parecia interminável. José, agora reduzido à condição de escravo, caminhava com as mãos amarradas, cercado por mercadores que não viam nele mais do que uma mercadoria a ser vendida. Ele era apenas um jovem, traído por aqueles em quem mais confiava, sendo levado para uma terra estrangeira onde não conhecia ninguém. Mas, mesmo nesse momento de aparente abandono, algo dentro dele dizia que Deus estava com ele. Ao chegar ao Egito, o caos das ruas movimentadas do mercado contrastava com a paz dos campos tranquilos de Canaã. José foi levado ao mercado de escravos, um lugar barulhento, onde gritos, barganhas e disputas preenchiam o ar. Ali, ele foi comprado por Potifar, um oficial de alta posição, capitão da guarda de Faraó. Esse momento poderia ter sido encarado como mais um golpe do destino, mas José escolheu ver de outra maneira. Ele acreditava que Deus estava conduzindo seus passos. Na casa de Potifar, José rapidamente se destacou. Ele era inteligente, dedicado e confiável. Mesmo como escravo, seu caráter permanecia inabalável. Potifar, observando sua honestidade e competência,
o colocou como responsável por toda a sua casa, confiando-lhe seus bens e negócios. Tudo o que José tocava prosperava, pois Deus estava com ele. A cada dia, José provava que sua fé não dependia de sua posição social, mas da sua confiança no Senhor. No entanto, nem tudo era paz. A esposa de Potifar, atraída pela aparência e pelo comportamento íntegro de José, começou a assediá-lo. Ela tentou seduzi-lo repetidamente, mas José sempre recusava. Para ele, pecar contra seu mestre seria errado, mas pecar contra Deus seria ainda pior. Um dia, em um de seus avanços, ela agarrou a túnica de José, mas ele fugiu, deixando a roupa em suas mãos. Furiosa por ter sido rejeitada, ela acusou José de tentar violentá-la. Potifar, ao ouvir o relato de sua esposa, ficou indignado. Mesmo sem provas concretas, a palavra de sua esposa era suficiente. José foi preso e lançado na cadeia, mais uma vez caindo de uma posição de confiança para o fundo do poço, literalmente e figurativamente. Imagine o que passava pela cabeça de José naquele momento. Ele havia escolhido fazer o certo, ser fiel a Deus, e mesmo assim estava sendo punido. Ele havia perdido tudo mais uma vez, mas não perdeu sua fé. Deus estava com ele, mesmo na prisão. Os guardas logo perceberam o caráter de José e lhe deram responsabilidades, confiando nele como administrador da prisão. Mais uma vez, ele prosperou, pois sua fé era sua maior força. A prisão, que poderia ter sido um lugar de desespero, tornou-se mais uma etapa de aprendizado para José. Assim como José, muitas vezes enfrentamos injustiças e situações em que parece que fazer o certo só nos traz mais dor. Mas esses momentos não são o fim. Eles são testes, processos que Deus usa para moldar o nosso caráter e nos preparar para algo maior. José não sabia, mas o plano de Deus estava em pleno andamento, e seu sofrimento era apenas uma parte de um propósito muito maior. E, dentro da escuridão da prisão, José não tinha ideia de que um dia seria chamado para um encontro que mudaria o rumo de sua vida e de toda a história do Egito. A vida na prisão era dura, mas José não permitiu que o ambiente sombrio apagasse sua luz interior. Ele tinha uma escolha a fazer: ceder ao desespero ou continuar confiando que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José escolheu a fé. Sua conduta exemplar rapidamente chamou a atenção do carcereiro, que o colocou como responsável por supervisionar os outros prisioneiros. Embora fosse um prisioneiro, José já demonstrava qualidades de liderança que Deus estava refinando nele. Foi nesse ambiente hostil que dois novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos haviam caído em desgraça e foram colocados sob os cuidados de José. Certo dia, José notou que os dois estavam mais abatidos do que o habitual. Ele poderia ter ignorado, concentrando-se em sua própria dor, mas optou por demonstrar compaixão. "Por que estão tão tristes?" ele perguntou. Os dois homens contaram que haviam tido sonhos estranhos, mas não sabiam o que significavam. José, com sua fé inabalável, respondeu: "As interpretações pertencem a Deus. Contem-me seus sonhos." O copeiro foi o primeiro a compartilhar. Ele descreveu uma videira com 3 ramos, que floresceram e deram uvas. Ele as colheu e as colocou no copo de Faraó. José, confiando na sabedoria que Deus lhe dava, explicou: "Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó restaurará a sua posição, e você voltará a servir a taça em sua mão." Encorajado pela interpretação positiva, o padeiro contou seu sonho. Ele viu 3 cestos de pão sobre sua cabeça, mas os pássaros vinham e comiam do pão do cesto de cima. José, com honestidade, revelou: "Os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó ordenará sua execução, e os pássaros comerão sua carne." José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado, mencionando sua injusta prisão e pedindo sua ajuda para ser libertado. E exatamente como José havia interpretado, ambos os sonhos se cumpriram 3 dias depois. O copeiro foi restaurado, e o padeiro foi executado, conforme José dissera. No entanto, o copeiro, agora de volta ao palácio, esqueceu-se de José. Imagine a frustração de José ao perceber que aquele pequeno raio de esperança havia desaparecido. Mais uma vez, ele se viu esquecido e sozinho. Mas José não permitiu que a decepção apagasse sua confiança em Deus.
Ele sabia que a espera fazia parte do plano divino, mesmo que fosse difícil enxergar o propósito no momento. Às vezes, nos sentimos como José, esquecidos ou ignorados, mesmo depois de ajudar alguém. Mas Deus vê tudo. Ele não se esquece de nós, mesmo quando outros se esquecem. José não sabia, mas o momento de sua exaltação estava se aproximando. Deus estava orquestrando algo muito maior do que ele poderia imaginar. 2 longos anos se passaram, mas algo estava prestes a acontecer no palácio do faraó que mudaria a vida de José para sempre. 2 anos se passaram desde que o copeiro fora restaurado à sua posição no palácio, e José continuava na prisão. Apesar do esquecimento, ele não permitiu que o desânimo destruísse sua fé. Cada dia na prisão era um lembrete de sua dependência de Deus, e ele continuava a servir com excelência, aguardando o momento em que o plano divino se manifestaria. Enquanto isso, no palácio, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoraram as primeiras. No segundo sonho, 7 espigas de trigo cheias e saudáveis foram engolidas por 7 espigas secas e mirradas. Nenhum dos magos ou sábios do Egito conseguia interpretar esses sonhos, deixando Faraó inquieto e desesperado. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Ele contou a Faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado seus sonhos na prisão com precisão. Imediatamente, Faraó ordenou que trouxessem José à sua presença. José foi retirado apressadamente da prisão, barbeado e vestido adequadamente para comparecer diante do rei mais poderoso do mundo. Ao entrar no salão do trono, José manteve a humildade, mesmo diante da grandeza de Faraó. Quando este explicou os sonhos e pediu sua interpretação, José respondeu com convicção: "Eu não posso, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Com essa declaração, José deixou claro que sua sabedoria não vinha de si mesmo, mas do Senhor. José explicou que os 2 sonhos de Faraó eram um só. Os 7 anos de vacas gordas e espigas saudáveis representavam 7 anos de abundância no Egito, enquanto as vacas magras e espigas secas simbolizavam 7 anos de fome severa que seguiriam. Deus mostrou a Faraó o que está para fazer, disse José. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas também ofereceu um plano para salvar o Egito, armazenar alimentos durante os anos de abundância para suprir as necessidades nos anos de escassez. Faraó ficou impressionado com a sabedoria e a clareza de José. Ele reconheceu que o Espírito de Deus estava nele e, em um momento que mudou para sempre o curso da vida de José, nomeou o governador de todo o Egito. José foi investido de autoridade, recebeu o anel de selar de Faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. Ele passou de prisioneiro a líder da nação mais poderosa da época em um único dia. Com o peso dessa nova responsabilidade, José imediatamente começou a trabalhar. Durante os 7 anos de abundância, ele supervisionou a coleta e o armazenamento de grãos em cidades estrategicamente localizadas. Sob sua liderança, o Egito tornou-se um centro de provisão, preparado para enfrentar os anos de fome que se aproximavam. Embora exaltado, José não perdeu sua humildade. Ele sabia que sua posição não era fruto de sua própria força, mas do plano soberano de Deus. Os anos de sofrimento haviam moldado seu caráter, e agora ele estava pronto para cumprir o propósito para o qual fora chamado. Às vezes, somos chamados a esperar por longos períodos, sem entender por que as portas permanecem fechadas. Mas Deus sempre age no tempo certo. O plano de José não era apenas salvar o Egito, mas também preparar o cenário para um reencontro que mudaria sua história de maneira ainda mais profunda. E enquanto os anos de abundância passavam, algo acontecia em Canaã que traria à tona feridas do passado e revelaria a força do perdão. Os 7 anos de abundância passaram como José havia previsto, e o Egito estava preparado para a fome que se seguiu. Mas em Canaã, a fome não poupou a família de Jacó. A escassez tornou-se tão severa que Jacó ouviu falar de grãos disponíveis no Egito e enviou seus filhos para comprá-los, exceto Benjamim, o filho mais novo. Para Jacó, perder Benjamim seria insuportável, pois ele era o último laço direto com Raquel, a esposa que amara profundamente. Os irmãos de José viajaram para o Egito, mas jamais poderiam imaginar o que os aguardava. Ao chegarem, foram conduzidos ao governador da terra, ninguém menos que José. Porém,
Eles não o reconheceram. José, agora vestido com trajes egípcios, falando a língua do país e em uma posição de poder, parecia irreconhecível para eles. Mas José os reconheceu imediatamente. Ver seus irmãos após tantos anos despertou uma tempestade de emoções. Ele sentia a dor da traição, mas também o desejo de saber se eles haviam mudado. José decidiu testá-los. Primeiro, falou com eles de forma severa, acusando-os de serem espiões. Os irmãos, apavorados, negaram e contaram sua história, mencionando que eram filhos de um homem em Canaã e que tinham mais um irmão que havia ficado para trás. Era a prova de que Benjamim estava vivo. José insistiu que um deles deveria voltar e trazer Benjamim para provar sua honestidade, enquanto os outros ficariam presos. Mas depois, em um ato de misericórdia, permitiu que todos voltassem, exceto Simeão, que ficou como garantia. José providenciou grãos para os irmãos e, em segredo, ordenou que o dinheiro que eles haviam pago fosse colocado de volta em seus sacos. Quando os irmãos descobriram isso no caminho de volta, ficaram tomados de medo, acreditando que seria uma acusação de roubo. Ao chegarem a Canaã, contaram tudo a Jacó, mas ele se recusou a permitir que Benjamim voltasse ao Egito. Ele não estava disposto a arriscar perder outro filho amado. Mas a fome continuava, e logo as provisões se esgotaram. Jacó, desesperado, não teve escolha a não ser permitir que Benjamim fosse com os irmãos ao Egito. Ele enviou presentes e o dobro do dinheiro, esperando aplacar o governador. Quando José viu Benjamim, seu irmão por parte de mãe, seu coração se encheu de emoção. Ele organizou um banquete para eles, mas continuou ocultando sua identidade. Ainda assim, José realizou outro teste. Ordenou que sua taça de prata fosse escondida no saco de Benjamim. Após os irmãos partirem, ele enviou seus servos para detê-los e acusá-los de roubo. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de desespero e voltaram para encarar José. Eles imploraram pela vida de Benjamim, oferecendo-se para ficar como escravos no lugar dele. Foi nesse momento que José viu o arrependimento genuíno de seus irmãos. Eles estavam dispostos a sacrificar-se para salvar Benjamim, algo impensável anos antes. José não conseguiu conter suas emoções. Ele ordenou que todos os egípcios deixassem a sala e, com lágrimas nos olhos, revelou sua identidade. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficaram atonitos e aterrorizados. Mas, ao invés de puni-los, José os confortou. Não se preocupem, nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas. José enxergava o plano divino por trás de tudo, desde sua prisão até sua exaltação. O perdão de José foi completo e transformador. Ele abraçou seus irmãos, restaurando o relacionamento rompido. Em seguida, instruiu-os a trazer Jacó e toda a família para viverem no Egito, onde seriam sustentados durante o restante da fome. Às vezes, as feridas mais profundas se tornam o palco para os maiores milagres. José não apenas superou a traição, mas também a utilizou como uma oportunidade para mostrar o poder do perdão. Ele não buscou vingança, mas a reconciliação, refletindo o amor de Deus que transforma a dor em redenção. E assim, o Egito se tornou o novo lar da família de Jacó, enquanto José se preparava para o momento mais emocionante de sua jornada, o reencontro com seu pai. A notícia de que José estava vivo chegou a Jacó como um trovão em meio ao deserto de sua tristeza. O velho patriarca, que por anos acreditara que seu filho favorito havia sido devorado por uma fera, mal conseguia acreditar. Mas a insistência dos irmãos e as carruagens enviadas pelo próprio José para buscar a família confirmaram o impossível. Jacó, com lágrimas nos olhos, declarou: José, meu filho, ainda está vivo. Quero vê-lo antes que eu morra. A jornada até o Egito foi repleta de emoção. Jacó, agora em idade avançada, viajava com sua família inteira, carregando consigo não apenas seus pertences, mas também as esperanças de um futuro em segurança. Quando finalmente chegaram, José correu para encontrar seu pai. O reencontro foi de cortar o coração. 2 homens abraçados, chorando, um pai e um filho separados por décadas e unidos novamente pelo propósito divino. José levou Jacó e toda a sua família ao faraó,
que, com respeito pelo governador que salvara o Egito, concedeu-lhes as melhores terras em Gósen. Ali, os descendentes de Jacó prosperaram, encontrando provisão em meio à fome que devastava outras nações. Jacó viveu mais 17 anos no Egito, e antes de sua morte, abençoou seus filhos e fez José prometer que seus restos seriam levados de volta a Canaã, a terra prometida por Deus. Mas após a morte de Jacó, o medo voltou aos irmãos. Eles temiam que José, agora livre da presença do pai, buscasse vingança pelos pecados do passado. Eles se aproximaram de José, pedindo misericórdia. José, mais uma vez, demonstrou o coração moldado pela graça de Deus. Ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas, como vocês estão vendo agora." Essas palavras, simples e profundas, encapsulam toda a jornada de José. O sofrimento que ele enfrentou não foi em vão. As traições, as prisões, as injustiças, tudo fazia parte de um plano maior. Deus não apenas o moldou como líder, mas usou sua dor para salvar uma nação inteira e restaurar sua família. Essa história nos ensina que o sofrimento não é o fim. Ele pode ser o início de algo grandioso, desde que confiemos em Deus. Assim como José, todos enfrentamos desertos, traições e períodos de aparente abandono. Mas se entregarmos nossa dor a Deus, Ele é capaz de transformá-la em vitória. O segredo para vencer o sofrimento é confiar no propósito de Deus, mesmo quando a situação parece sem saída. A jornada de José é uma lembrança poderosa de que não importa o quão fundo seja o poço em que nos encontramos, Deus sempre tem um plano para nos elevar. O sofrimento é uma escola divina, onde aprendemos lições de fé, perdão e dependência total do Criador. E agora, quero saber de você. Qual momento da história de José mais tocou seu coração? Comente aqui embaixo. Quero ouvir o que Deus está falando com você através dessa história. Ah, e se você ama histórias como essa, cheias de lições práticas e reflexões profundas, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, sempre buscamos trazer mensagens que transformam vidas. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje. Você pode ser a pessoa que Deus usará para mudar o dia, ou até a vida, de alguém. Muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da palavra.